Nunca desista dos seus sonhos. Eu também fui um grande sonhador. Algumas editoras me aplaudem muito hoje, mas no passado as dificuldades foram enormes. E no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos eu abordo a minha trajetória. Eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Ninguém acreditava que eu pudesse ir muito longe. A minha mente não se enquadrava ao padrão da escola, porque a escola é perniciosa. Ela tem um padrão e toda a mente tem que seguir aquele roteiro. Eu não conseguia dar respostas exatas. Eu sempre criava respostas. Eu libertei meu imaginário. Mas, como eu não me concentrava e o pensamento imaginário ou antidialético sobrepunha ao pensamento dialético, que é esse que nós usamos através do código das línguas para falar, para escrever, debater, como o antidialético era muito mais forte, eu não me enquadrava ao currículo escolar. Aí, ninguém acreditava que eu pudesse ir muito longe. Quando eu falei que queria ser um médico e um cientista para os meus colegas, silêncio geral. Depois vieram os deboches. E eu entendi que para não desistir dos meus sonhos, eu tenho de tomar decisões solitárias. As principais decisões humanas são solitárias. Se você depender da plateia, você vai adiá-las. Você não vai tomá-las, você não vai ter coragem. Eu estudei de 12 a 14 horas. Não perguntei para os outros o que eu teria que fazer. Eu sabia o que eu tinha que fazer. 12 a 14 horas me estressaram muito. Eram longas horas de estudo. E eu entrei na faculdade de medicina. Eu, que era péssimo aluno de matemática, física, química, praticamente tive 100% de acerto nessas matérias. E por incrível que pareça, o português clássico não era meu forte. Apesar de ser um escritor que iniciava naquela época, eu tinha grandes dificuldades, porque se falam tantas regras que bloqueiam o imaginário. Mas do segundo para o terceiro ano da faculdade de medicina, eu caí numa crise depressiva. E eu percebi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar, elas são mais importantes do que aquelas que encenam no teatro do rosto. Mas eu não me curvei à dor. Eu usei a dor para me construir e não para me destruir. Isso é fundamental para não desistir dos seus sonhos. Se usar a dor, o deboche, as reações negativas, as críticas, os haters, as risadas subliminares para te destruir, você não vai conseguir realizar os seus mais belos sonhos, porque você depende de apostar em si. Se você não aposta em si, não espere que os outros apostem em você. Até para se relacionar com alguém, não namore alguém ou se case com alguém para ser feliz. Isso está errado. Namore para ser mais feliz, porque feliz você deve já ser. Seja um empreendedor, não dependendo tanto dos outros. Seja um reinventor, seja uma pessoa dinâmica, corajosa, através dos fenômenos, das habilidades que estão dentro de você. Assim, os ruídos de fora não terão tanta prevalência sobre você mesmo. Eu não sei se vocês estão ouvindo, tem alguns ruídos de fora. Mas e daí? Eu transformo os ruídos de fora numa oportunidade única para que eu fale melhor, com mais segurança. Agora, a maioria das pessoas, diante desses ruídos, crises, rejeições, deboches, se autodestroem, porque se curvam às suas crises. Bom, eu comecei a escrever e reescrever minhas ideias a partir de minha crise depressiva. Quem sou? O que sou? Por que não dirijo o veículo da minha mente? O que é o meu eu? O que está errado com a minha capacidade de ser gestor da minha emoção? Por que minha mente é terra de ninguém? Por que meus pensamentos me levam a sofrer por antecipação ou ruminar mágoas? Por que não tenho autocontrole? Eu fazia milhares de perguntas. Não sei se houve tantas pessoas como eu que perguntou demais. Aí eu entendi uma coisa: para que haja um cientista, tem de haver primeiro um grande perguntador. Para que haja um artista, tem de haver alguém, primeiro, um grande questionador. Para que haja um executivo, tem que ser um inquiridor. Porque se você tiver poucas perguntas, as suas respostas serão pequenas. Mas se você tiver muitas perguntas,
as tuas respostas poderão ser grandes, porque as perguntas são como as lâminas de um garimpeiro. Um garimpeiro não cria o ouro, ele remove as pedras. Quem pergunta pouco vive uma vida encarcerada pela rotina, acordando, reclamando, vivendo, falando da mesma maneira diariamente. Está preso, mesmo que esteja livre numa sociedade democrática. Quem de vocês é um prisioneiro? Talvez a grande maioria, sem perceber. Acreditar nos sonhos é um deles. Você tem de acreditar nos sonhos, porque uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas, é uma manhã sem orvalhos, seca, é uma história sem aventura. E sonhos não são desejos, desejos são intenções superficiais que não resistem ao calor dos problemas à segunda-feira. Desejo de ter um grande amigo, desejo de ser um excelente pai ou mãe, desejo de encorajar a sua esposa ou seu marido a ser mais alegre, motivado, a ter mais tranquilidade. Desejos morrem, sonhos são projetos de vida. Acredite nos sonhos, lute pelos seus sonhos, transforme-os em suas mais importantes mensagens para que você se torne autora ou autor da sua própria história. Sonhos não são desejos. Isso é um erro crasso. Desejos são intenções superficiais que não resistem ao calor dos problemas na segunda-feira. Por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa, irritadiça, intolerante, e ela, num ato heróico, diz que de hoje em diante eu desejo ser a pessoa mais calma da minha cidade, da minha empresa, da minha família. Funciona? Funciona até que alguém não a contraria. Desejos de ter bons amigos, desejo de andar por ares nunca antes respirados para chegar a lugares que as pessoas normalmente não chegaram, desejos de se reinventar, de superar o seu caos emocional, por exemplo, de superar a glossofobia. Sabem o que é glossofobia? É o medo de falar em público. 3/4 das pessoas são vitimadas pela glossofobia. É quase inacreditável. Na era em que o ser humano soltou a língua, soltou a sua capacidade de falar, de pensar, de expressar as ideias no mundo digital, quando você coloca o ser humano frente a outras pessoas, numa reunião de equipe ou numa conferência, há cárceres mentais que bloqueiam milhares de janelas com milhões de dados e as pessoas falham dramaticamente. Inclusive, é uma coisa muito séria, as crianças começam desde cedo a trabalhar com videogames, com computadores, internet, e os pais logo notam que os filhos têm mais habilidades que eles. Nossa, meu filho é um gênio. Só que o gênio desaparece na adolescência, quando você o coloca para debater ideias, resolver seus conflitos, ter resiliência, eles se curvam à dor e acabam tendo grandes dificuldades de se reinventar e escrever os seus capítulos mais nobres em seus dias mais tristes. Estamos na era dos desejos, mas precisamos mudar a era dos desejos para a era dos sonhos. Sonhos são projetos de vida. Mesmo quando o mundo desaba sobre você, eles criam raízes. Sonhos dependem de escolhas fundamentais. Sem escolhas não há sonhos, mas todas as escolhas têm perdas. Ninguém pode conquistar o essencial se não perder o trivial. Por isso que muitos estão fora do jogo da vida, porque não sabem fazer escolhas e não sabem sofrer perdas. Se você, por exemplo, quer ser uma pessoa espontânea, bem-humorada, tranquila, você tem de perder ou reciclar seu radicalismo, sua inflexibilidade, sua necessidade neurótica de estar sempre certo. Quem está sempre certo, ou quem tem essa postura de se defender demais, não é uma pessoa segura, é uma pessoa imatura. E atropela a tudo e a todos que está ao seu redor, porque não consegue estimular os seus colaboradores, os seus alunos,
seus filhos e até o seu parceiro ou parceira a libertar as suas ideias, a sua criatividade para darem respostas inteligentes nas situações estressantes. Portanto, os sonhos, eles representam as flores que são secretadas. Mas as flores são secretadas em que estação? Que estação? Primavera. Todo mundo acha que é nas primaveras, ou a grande maioria. E esses dias eu estava ensinando o meu neto, que tem o mesmo nome que eu, e eu sou apaixonado por ele. Eu falei que quando as flores aparecem? Nas primaveras. Mas quando elas são produzidas? Nas primaveras também, vovô. Não, elas são produzidas nos invernos, no caos do frio, nas intempéries, nas baixas temperaturas, na escassez hídrica. Quem tem medo da dor, dos fracassos, das crises, das dificuldades, não consegue secretar flores, não consegue ter uma primavera excelente e estável. A vida é um grande contrato de risco.